Olá, meus amados, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. É com imenso prazer e muita alegria no meu coração que eu quero compartilhar com você através desse vídeo a leitura do capítulo 4 do livro de Deuteronômio. Isso mesmo, livro 4 do capítulo de Deuteronômio. São 49 versículos que eu estarei compartilhando com você, essa belíssima a leitura desse belíssimo capítulo. Mas antes quero te fazer um convite especial. Se inscreva aí no meu canal. Juntos eu e você podemos proclamar o Evangelho, amém? Alcançando aí o máximo de pessoas possíveis, fazendo com que o ID do Senhor se cumpra em nossas vidas. Vamos fazer isso junto? Se inscreva aí no meu canal, dá um like, não se esqueça de acionar o sininho. Toda vez que tiver vídeo novo, você será acionado. Vamos de leitura bíblica? E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem as palavras que eu lhes ordeno, e delas não retire, mas obedeça aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Vocês virão com os próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o Deus de vocês, estão hoje todos vivos, mas os que permaneceram fiéis ao Senhor, o Deus de vocês, estão hoje todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas cuidado, muito cuidado, para vocês nunca se esquecerem. Apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-nas aos seus filhos e aos seus netos. Houve um dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficarão ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subia até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas ouviam a voz. Eu lhes anuncio a sua aliança, os 10 mandamentos, e escrevo-os sobre 2 tábuas de pedra, e ordeno que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis para que vocês o cumprissem na terra da qual vão tomar posse. No dia em que o Senhor lhes falou por meio do fogo, em Horebe,
vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam e não façam para si um ídolo, uma imagem de qualquer forma semelhante a homem ou a mulher, ou a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa no céu, ou a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês o Senhor tomou e os tirou da fornalha de fundir ferro, do Egito, para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando por herança. Eu morrerei nessa terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecer da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolos algum, como forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos, já estiverem há muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as nações, as quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhes obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso, ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. Pergunte agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu. Já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio da outra para lhes pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mãos poderosas e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vinda do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com seu grande poder, para expulsar diante de vocês nações maiores
e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra deles, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra em que o Senhor, o seu Deus, lhe dá para sempre. Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguidor poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar a vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramadote, em Gileade, para a tribo de Gate; e Golan, em Bassã, para a tribo de Manassés. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomarão posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bassã, os 2 reis amorreus que viviam a leste do Jordão. Essa terra estendia-se desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, até o monte Sion, isto é, o Hermon, e incluía toda a região de Araba, a leste do Jordão, até o mar da Araba, abaixo das encostas do Pisga. Aleluia, glória a Deus, que gostoso, que palavra abençoadíssima, que capítulo riquíssimo para nós extrairmos para nossas vidas ensinamentos profundos. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é esboçá-lo ou dividir esses 49 versículos. Versículo 1 ao 4, chamado obediência. Versículo 4 ao 14, lembra-te dos feitos de Deus. Versículo 14 ao 24, a advertência contra a idolatria. Versículo 25 ao 31, a consequência da desobediência. Versículo 31 a 40, Moisés profetiza a dispersão e a reunião de Israel. E versículo 41 ao 49, a conclusão e chamado à reflexão. Queridos, em Deuteronômio capítulo 4, a mensagem é clara. A obediência e a adoração a Deus são fundamentais para a prosperidade e a bênção da nação. Esse capítulo é uma bússola espiritual que continua a guiar os crentes, lembrando-nos da importância de manter nossa fé firme e nossa devoção inabalável. O significado desse capítulo 4 trata do aconselhamento que Moisés deu ao povo para ser obediente a Deus. A razão pela qual Moisés delineou a história de Israel foi mostrar, por um lado, que as promessas de Deus não fracassam e, por outro, que o seu julgamento sobre, ou seja, por outro lado, o seu julgamento sobre desobediência era certo, que o seu julgamento pela desobediência era algo certo. Amém? Em vista disso, o povo deveria guardar todas as leis e mandamentos. O povo deveria guardar todas as leis e mandamentos de Deus sem alterá-los para se adequarem. Ou seja, eu não posso mudar a lei de Deus, eu não posso mudar a palavra de Deus para me adaptar. Não, é eu que tenho que me adaptar às leis de Deus. Se eles moldassem sua vida nacional em Canaã nessas leis,
eles se beneficiariam e seriam um exemplo para os outros. Deuteronômio 4, versículo 1 ao 8. Para que Israel não esquecesse suas leis, Deus as havia anotado e ordenado a Moisés que as ensinasse. Moisés agora passou esse comando para a nova geração, instruindo o povo a ensinar essas mesmas leis a seus filhos e a garantir que os seus filhos os passassem para gerações futuras. Uma pergunta: você, papai, você, mamãe, tem ensinado os seus filhos a palavra de Deus? Tem tirado tempo sentado com eles para meditar na palavra? Essas leis representavam as obrigações de Israel sob o pacto. Moisés lembrou também ao povo da santidade de Deus e da reverência que os pecadores devem exercer ao se aproximar dele. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9 ao 14. O aviso contra a idolatria, que vai do versículo 25 ao 31. Como eles não tinham visto nenhuma forma de Deus, o povo não pôde fazer uma imagem dele. Nem deveria usar objetos naturais como o sol, como a lua ou as estrelas, como substitutos visíveis para ele. Adorar qualquer uma dessas coisas seria idolatria e violaria uma das leis básicas da aliança. Deuteronômio capítulo 4, versículo 25, versículo 15 ao 24. Tal idolatria traria desastre nacional, mas Deus seria fiel à sua aliança e salvaria aqueles que lamentavam seus pecados e retornavam a Ele. O Senhor não era apenas o Deus invisível. Ele era o único Deus. Ele escolheu Israel como seu povo e o salvou por seu poder milagroso. Não por causa de qualquer coisa que eles haviam feito, mas apenas por causa de seu amor por ele. Mas apenas por causa de seu amor por eles, né? É no plural aqui, porque são várias pessoas. Moisés, portanto, exortou o povo a amá-lo em troca. Ou seja, é só vocês me amar. E o que é o amor? De acordo com 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, 5, 6 e 7. Atitude. Isto garantiria uma ocupação longa e satisfatória da terra em que eles estavam prestes a entrar. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 32 ao 40. As cidades de refúgio. Moisés, então, estabelece 3 cidades de refúgio na área já estabelecida a leste de Jordão. Mais 3 cidades seriam estabelecidas mais tarde a oeste da Jordânia, após a conquista de Canaã. Deuteronômio capítulo 4, versículo 41 ao 43. E também lá em Números capítulo 35, versículo 9 ao 34. No discurso acabado de concluir, né? Ou seja, a conclusão, Moisés, no discurso que ele acabou de concluir, Moisés delineou as relações de Deus com Israel no passado e com base nisso pediu que Israel fosse obediente no futuro. Ele agora convoca uma segunda reunião, desta vez para renovar a aliança, não no sentido cerimonial, mas no sentido prático. Ou seja, ele despertou o povo para suas responsabilidades sobre o pacto, ou seja, sobre a aliança. Ele recordou os eventos em que a aliança foi feita lá no Monte Sinai. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 44 ao 49. Bênção de Deus, você pode ver aí muitos ensinamentos, muitas coisas boas nós podemos extrair desse belíssimo capítulo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração desse que vos fala, pastor Geraldo Mangela,
E até o próximo vídeo, querendo Deus, com a leitura do capítulo 5 de Deuteronômio. Um grande abraço, Deus te abençoe e não deixe de ler e de reler esse capítulo e passe, divulgue, pegue esse capítulo, leve para um grupo para você estudar, amém? Deus abençoe.